Muita gente assistiu achando que era só ficção, mas o tempo passou e a realidade começou a copiar o roteiro. Hoje, o que a gente vê não é uma série. O que a gente vê hoje é o mundo real. E agora, um dos maiores especialistas em geopolítica do Brasil, o professor José Cobori, faz um alerta que muita gente prefere ignorar. Mas eu vou mostrar para você ver. O que está acontecendo com a Venezuela não é um fato isolado. Segundo ele, isso faz parte de algo muito maior. Um teste da nova ordem mundial. Gente, o caso é sério. Um teste para ver até onde as grandes potências podem ir. Um teste para medir quem manda e quem obedece. Então presta muita atenção no que ele vai dizer agora. Porque isso aqui não é sobre a Venezuela. Acordem, acordem! É sobre o mundo que está sendo desenhado. É sobre o lugar que países como o Brasil podem ocupar nele. Vamos ao vídeo? E não esqueça de deixar o like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Vamos lá ao assunto de hoje. Como era de se esperar, a internet e a mídia tradicional só falam nesse assunto. E como vocês sempre aguardam o meu posicionamento, não poderia deixar de atendê-los. Mas como de costume, farei uma abordagem diferente do que já está posto. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela e sequestraram o presidente do país e sua esposa. Todo o pretexto para a ação vinha sendo construído desde a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos da América. Sob acusação de tráfico de drogas, Nicolás Maduro e sua esposa foram levados para solo americano para serem julgados pela Justiça dos Estados Unidos. Vou começar analisando o pretexto utilizado para depois avaliar os possíveis desdobramentos dessa ação militar dos Estados Unidos em território sul-americano. Em 1991, a inteligência dos Estados Unidos listou Álvaro Uribe entre os mais importantes narcotraficantes colombianos. Em 1º de agosto de 2004, foi publicado no Arquivo de Segurança Nacional que o então senador e na época presidente Álvaro Uribe, da Colômbia, era um amigo pessoal próximo de Pablo Escobar que se dedicava à colaboração com o cartel de Medellín em altos níveis do governo. A Colômbia não foi invadida e seu presidente Álvaro Uribe não foi preso e sequestrado. Pelo contrário, como se tornou aliado próximo dos Estados Unidos, foi recebido na Casa Branca em 13 de janeiro de 2009 e condecorado com a Medalha Presidencial da Liberdade. Durante o primeiro mandato de Donald Trump à frente da Casa Branca, o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, também aliado dos Estados Unidos, era recebido com honras de Estado. Mas ao deixar a presidência em 2022, foi processado pela justiça americana e condenado a 45 anos de prisão por tráfico internacional de 400 toneladas de cocaína. No mês passado, em 2 de dezembro de 2025, ele foi solto da prisão após ser formalmente perdoado pelo presidente Donald Trump. Motivo? É do mesmo partido de ultradireita do presidente eleito no último dia 24 de dezembro, Nasri Asfura, num processo eleitoral acusado de fraudes patrocinadas pelos Estados Unidos. O atual presidente do Equador, Daniel Noboa, filho de um oligarca rico, tem a empresa da família, a Noboa Trading, acusada de traficar cocaína para a Europa utilizando containers de bananas. Os Estados Unidos fingem que nada acontece, já que ele também é de direita e aliado dos americanos. Já nas acusações contra o presidente da Venezuela, a própria imprensa americana alega que o chamado Cartel de Los Soles, do qual Maduro é acusado de participar, simplesmente não existe. É uma invenção da administração de Donald Trump. Finalmente, levantamentos mostram que a Venezuela nem consta como produtores de cocaína do mundo. Colômbia, Peru e Bolívia aparecem, respectivamente, com 65%, 27% e 8% da produção. Já os Estados Unidos aparecem como os maiores consumidores. Como líderes do capitalismo mundial, devem saber que onde há demanda, há oferta. Podem nos fornecer desde que sejam aliados. Sobre democracia, Ahmed Hussein al-Shara era terrorista, tendo sido da Al-Qaeda até 2016, quando saiu e foi para o Estado Islâmico. Classificado como terrorista e procurado pelos Estados Unidos, tinha uma recompensa de 10 milhões de dólares pela sua cabeça. Assim que Bashar al-Assad, presidente da Síria e aliado da Rússia, caiu em 2024, Ahmed Hussein al-Shara ascendeu ao poder. No mesmo dia, os Estados Unidos o retirou da lista de terroristas e o mesmo foi recebido na Casa Branca com honras de Estado por Donald Trump. E os direitos humanos? Bem,
Esse caso é bem conhecido. Jamal Khashoggi, jornalista crítico ao governo da Arábia Saudita, desapareceu após entrar no consulado de seu país em Istambul, na Turquia. Após ampla investigação, a inteligência turca provou que Jamal foi morto e esquartejado dentro da embaixada da Arábia Saudita sob ordem do ditador Mohammed bin Salman. Nem nota de repúdio foi emitida pelos Estados Unidos, já que a Arábia Saudita também é uma aliada dos americanos no Oriente Médio. Não um simples aliado. A Arábia Saudita é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo e base do sistema petrodólar. Não à toa, foi o primeiro país visitado neste segundo mandato de Donald Trump. Eu iniciei esse vídeo com todas essas informações para mostrar que a ação contra Nicolás Maduro e a Venezuela não tem nada a ver com tráfico de drogas, direitos humanos ou democracia. Isso é propaganda. Os Estados Unidos sempre agiram e agem conforme seus interesses. Só os desavisados ainda acreditam que existe alguma nobreza de intenções nas ações do sistema imperialista estadunidense. Bem, isto posto, então por que Nicolás Maduro e a Venezuela? Quem me acompanha há algum tempo já me ouviu explicar a evolução do xadrez geopolítico desde o final da Segunda Guerra Mundial. Também deve ter assistido o vídeo que gravei na posse de Donald Trump analisando o declínio do Império Americano. Se não assistiu, vale a pena. Ele deve aparecer no card aqui acima. Como avaliei na época, os Estados Unidos tentariam defender a todo custo a sua hegemonia, mas o declínio era inevitável. Começou com as sanções econômicas aos países desalinhados de seus interesses. A Venezuela, o Irã e a Rússia já estavam sob sanções quando Trump assumiu. Ele então iniciou a sua guerra comercial através das tarifas. Como avaliei, elas não teriam um efeito imaginado. O Sul global já estava articulado e a China vinha se preparando desde o primeiro mandato de Donald Trump. Como previ, nenhum império cai sem atirar. É o estágio que chegamos agora. Há um mês, Trump divulgou sua doutrina de segurança nacional, apelidada pelo mesmo como Corolário Trump. Isso me remete ao Corolário Roosevelt, quando Theodore Roosevelt, em 1904, fez uma emenda à doutrina Monroe, que resumidamente determinava que a América é dos americanos. Como América, entenda-se todo o continente americano, e americanos, eles, os estadunidenses. Não por coincidência, Theodore Roosevelt criou o seu corolário justamente na crise venezuelana de 1902 e 1903, para evitar que potências europeias interferissem no hemisfério ocidental. Conhecido como Big Stick, ou seja, a política do grande porrete, Ted Roosevelt, com seu corolário, afirmava que iria intervir militarmente na América Latina para derrubar governos e ajudar os interesses de corporações americanas. Agora, com seu corolário Trump, o presidente estadunidense afirma a mesma coisa. A América é dos americanos e, se necessário, utilizará de força militar para defender o interesse de suas empresas. Há uma mudança, um recuo momentâneo de suas ambições globais. Sem ter como enfrentar várias frentes, já que não conseguiu avançar na maioria que abriu, os Estados Unidos quer focar no continente americano e literalmente tornar a América Latina o seu quintal. Com isso, os Estados Unidos visa cortar o acesso da China e da Rússia a esses mercados de recursos naturais. Como não conseguiu afetar a Rússia com as sanções econômicas, cortar o seu acesso a um parceiro estratégico como a Venezuela seria o próximo passo no xadrez geopolítico. A China avançou nos últimos 25 anos sobre a América do Sul. Em 2000, os Estados Unidos dominavam o continente como principal parceiro comercial. Hoje é a China o maior parceiro de quase todo o continente sul-americano. Cortar esse laço é tentar proteger a sua hegemonia declinante. Os Estados Unidos, ao contrário da crença popular, nunca foi afeito à democracia. Pelo contrário, desde o final da Segunda Guerra Mundial, já patrocinou golpes de Estado em praticamente toda a América Latina. Agora foi a Venezuela. Faltam poucos países na América do Sul para, pelo menos politicamente, promover à força ações de mudança de regime. Os Estados Unidos apagaram qualquer vestígio do direito internacional. O perigo é que, sem regras, o que vale é a lei do mais forte. Nesse cenário, voltaremos à Idade Média. As potências que fazem frente ao poder militar dos Estados Unidos podem e devem pôr um freio no avanço americano sob risco de ser tarde demais. O mundo precisa concluir o quão perigoso é essa agressão dos Estados Unidos à Venezuela. Se os Estados Unidos der o próximo passo, pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. A Venezuela, além de tudo, após as sanções econômicas impostas ao país a partir de 2014, ajuda a ameaçar o sistema petrodólar vendendo petróleo para a China em yuan. E isso ameaça a hegemonia do dólar.
O que temos que ter claro é que não é sobre a Venezuela, é sobre estabelecer um precedente para os Estados Unidos atacar qualquer país da América Latina que não esteja alinhado aos seus interesses. O que estamos assistindo em tempo real é o primeiro teste da nova ordem mundial. Os Estados Unidos conseguirão a restauração do sistema unipolar liderado por eles ou caminharemos para o sistema multipolar com a China e a Rússia sepultando a hegemonia americana? E o Brasil? Bem, a posição do Brasil nas próximas 48 horas definirá o futuro de toda a integração da América do Sul. Isso vai definir se seremos autônomos e soberanos ou se aceitaremos ser o quintal dos Estados Unidos. No mais, continuo afirmando que estamos assistindo o início do fim do Império Americano. Nenhum império cai sem atirar. O que estamos vendo é exatamente isso. Espero que a reflexão de hoje possa estimular em você um pensamento crítico melhor. O que você achou do conteúdo de hoje? Se você gostou, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber os novos conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.